Olá, meu amigo, minha amiga. Quem é aposentado por invalidez pode ser chamado para uma nova perícia? Olha que esclarecimento, que dúvida que nós vamos tirar aqui através desse conteúdo, desse vídeo. Por isso é muito importante você estar sempre antenado conosco aqui, acompanhando nossos conteúdos, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que tem essa dúvida. Tinha, né? Porque agora nós vamos esclarecer tudo e deixar você atualizado com tudo que diz o INSS. Aproveite todos os nossos conteúdos, é sempre a dica principal também que nós damos aqui no canal, tá? Nós vamos falar de leis, tá, pessoal? O que rege o INSS não é vontade própria do Instituto. É claro que dentro do INSS existem as suas normas, existem as suas diretrizes, mas o importante é o que diz a lei, tá? E elas estão acima dessas diretrizes e normas do INSS. Então, quando nós sempre falamos, né, de lei tal, de uma lei que protege, por exemplo, a lei que impede, né, de alguns aposentados por invalidez não serem chamados para a nova perícia, isso também está dentro da lei, tá? Não é porque o INSS é bonzinho, não, ou porque a gente vai deixar a pessoa fora porque ela já recebe o benefício há muito tempo ou porque ela tem uma doença grave. Não é não, isso tudo é estipulado por lei e nós vamos falar dessas leis aqui nesse vídeo. Então acompanhe, porque de repente você não sabe, né, a lei, mas o que nós vamos passar aqui, o número da lei, o que ela diz, você, no caso aí, tiver um problema com o INSS, você põe na cara do atendente ali o seu conhecimento. Olha aqui, a lei número tal diz tal coisa e o INSS não pode fazer, é lei, tá? Então, um conhecimento valioso como esse é exatamente para isso, para proteger você. Então, acompanhe o vídeo, você só tem a ganhar, tá bom? Então, vamos começar, né? A Lei de Benefícios, no artigo 43, a Lei 8.213 de 1991, o aposentado por invalidez ele poderá ser convocado a qualquer tempo para a realização de uma revisão médica revisional, tá? Regulamentada por lei, o pente fino é uma operação do INSS que propõe revisões de benefícios já concedidos pelo órgão, com o objetivo maior de averiguar possíveis irregularidades, fraudes ou até mesmo a manutenção de elementos que provocaram a concessão do benefício. Nesse caso, é eles avaliarem se houve uma recuperação, né, no caso da lesão ou da doença que gerou esse benefício de aposentadoria por invalidez para esse segurado, tá? Como é que funciona essa aposentadoria por invalidez, né, que é a incapacidade total e permanente? Bom, a incapacidade total e permanente é um benefício concedido para segurados, tá, que sofrem de algum tipo de incapacidade que não tenha cura, tá? Que impossibilite totalmente para qualquer trabalho ou atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, tá? Então, você tem uma lesão, existe um agravamento. Muitas vezes você entra com um pedido no INSS de auxílio doença, mas essa lesão ou essa doença, ela pode ter agravantes, né? Ela pode sofrer agravamento com o tempo e ela passa de uma lesão temporária para uma lesão total e permanente, impossibilitando você para as suas funções habituais ou para qualquer outro tipo de função, tá? Quando o aposentado por invalidez, ele não pode mais fazer perícia. Olha aí, anota essa lei, tá? Você aposentado por invalidez, que estiver enquadrado agora, anota, porque caso o INSS lhe chame, você demonstra que você tem conhecimento da lei. Bom, além do aposentado por invalidez e pensionista, né, são dispensados do exame complementar, tá, de pente fino ou de revisão do INSS, os aposentados por invalidez com mais de 60 anos de idade, com 55 anos que recebem o benefício há mais de 15 anos, tá? E os portadores do HIV. Essa lei é a lei de número 13.457 de 2017, tá, pessoal? Anota esse número da lei e os dizeres, porque, como eu falei, caso você seja convocado e você esteja no meio dessa exclusão que nós acabamos de falar, tem como você retrucar o que tá acontecendo no INSS. E também, vocês sabiam que existe uma lei que ele trata do BPC, né? Que define aí, por exemplo, uma revisão de benefícios da prestação continuada para aquelas pessoas que têm deficiência, né? Não existe uma idade mínima, nós vamos passar a lei aqui também para tirar a curiosidade. É a lei 8.742 de 1993, tá? Que trata do BPC e define a revisão a cada 2 anos, tá? Para esses segurados, né? Para essas pessoas que recebem o benefício de prestação continuada por deficiência, tá? Quais são as vantagens, né, da aposentadoria por invalidez? Bom, ela é, se tratar de um benefício, tá, de longo prazo.
a avaliação é feita a cada 2 anos, isso está no papel, mas não é assim que funciona não. Em 2022 agora nós tivemos uma mudança que autoriza a chamar sim o aposentado por invalidez para revisões, tá? Enquanto, por exemplo, eles fazem a comparação com o auxílio-doença, que é dado em razão a períodos mais curtos, dependendo da incapacidade. Isso é uma verdade, tá? O auxílio-doença geralmente são períodos muito curtos, 4, 5 meses. Se não houver uma data de cessação, por exemplo, na carta de concessão do auxílio-doença, ele é válido por 120 dias, quer dizer, 4 meses. Então você tem sempre que estar renovando a documentação, tem sempre que estar atualizando seu cadastro, deixar tudo em ordem, porque você vai passar por perícia constantemente, tá? O que o aposentado por invalidez ele não pode fazer, tá? Bom, o INSS tem um entendimento, né? Se você não possui condições de voltar ao trabalho e você faz jus ao benefício, eles ressaltam que é proibido você exercer qualquer atividade remunerada, né? Já que você está aposentado por invalidez. Então eles estão te pagando o benefício é para você ficar em casa. Mas nós sabemos as dificuldades, né, pessoal? Você entra no empréstimo consignado, muitas vezes o que você ganha de aposentadoria por invalidez não dá para você sustentar a sua família. E nós vamos falar de valores aqui que fica pior ainda, uma situação que nós vamos revelar aqui, para quem está se aposentando por invalidez agora, tá? O INSS não concede indenização, tá, pessoal, em razão de aposentadoria por invalidez. Apenas o valor do benefício. Caso você seja um profissional, por exemplo, e sofreu um acidente dentro da sua empresa, ou uma doença que você contraiu devido à sua profissão, o INSS vai te aposentar por invalidez, mas a indenização, no caso, aí, por exemplo, se for uma culpa da empresa, a responsabilidade é da empresa, o INSS não paga, você teria que entrar na justiça por fora para cobrar isso da empresa. É claro que a empresa vai negar, vai colocar um batalhão de advogados para contrariar todas as suas alegações e você vai ter que ter provas, ter elementos que comprovem que realmente a irresponsabilidade, né, a negligência da empresa que causou, no caso aí, uma lesão em você total e permanente, tá? A empresa também, ela não pode mandar você embora, tá? No caso, o artigo número 475 da CLT, o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício, tá? Então, o contrato de trabalho do empregado com incapacidade total e permanente não poderá ser rescindido, tá? Só, por exemplo, em alguns casos, se ele recuperar a incapacidade, né, não houver mais a incapacidade, aí sim a empresa pode mandar embora depois de um período aí de estabilidade, tá? Quem é aposentado por invalidez tem algum privilégio com relação à isenção de impostos? Sim, determinadas doenças ou deficiências podem ser solicitados redução de alguns impostos. É possível conseguir isenções de ICMS e de IPI, impostos cobrados, por exemplo, em compra de carro zero, isenção de IPVA e imposto de renda. Agora vocês viram, tá? Algumas, né, determinadas doenças, tá? Essa isenção ela pode ser solicitada por pessoas com deficiência física, visual, mental severa, profunda ou ainda autistas, de forma direta ou então por um representante legal, tá? Se a pessoa não tiver condições de se dirigir e pedir essa isenção. Qual é a desvantagem da aposentadoria por invalidez? Bom, com a exceção de quem já tinha direito adquirido, o que é isso, né? Vamos ver, que tinha completado os requisitos mínimos até novembro de 2019, no dia 13/11, que foi promulgada a reforma da Previdência para se aposentar, o cálculo será aplicado com as regras antigas, tá, pessoal? Você, antes da reforma da Previdência, se acontecia um acidente, deixava incapacitado ou uma doença, você era aposentado por invalidez, você recebia praticamente o que você tinha de renda enquanto estava nativa. Depois da reforma da Previdência modificou, tá? Os novos cálculos e também é exigido 15 anos de contribuição, tanto para homens como para mulheres, tá? O que acontece? Caiu para 60% do valor do rendimento aproximado desse segurado, tá? Quem já tinha a aposentadoria por invalidez antes da reforma, lembramos que é 100%. A única maneira de você conseguir receber 100% da sua renda aposentando por invalidez é através de um acidente ou de uma doença dentro do trabalho, relacionado à sua atividade profissional. Aí você não tem perdas,
tá? Você não pode ter perdas. Agora, se for um acidente ou uma lesão de qualquer natureza, num dia de folga, dentro da sua casa, passeando com a família, aconteceu um acidente ou uma doença que não está relacionada à sua atividade trabalhista, você vai receber aí 60% daquilo que você recebia. E muita gente, né, muitos segurados, estão desistindo até da aposentadoria por invalidez nessas condições, porque quando recebiam 100% dos seus rendimentos, já não conseguia sustentar direito a família. Aí houve, né, uma lesão ou uma doença que ele não pediu para acontecer, e com essa mudança que houve, né, depois da reforma da Previdência, ele passa a receber 60%, quer dizer, cai quase pela metade o que ele recebia quando estava nativo e já não conseguia sustentar a sua família. Então muitos estão pedindo alta e estão voltando ao trabalho, tentando aí entrar no mercado novamente, mesmo lesionados, né? Mesmo com um problema. É um risco que corre, porque você também vai passar aí, no caso, por um exame admissional numa empresa, né? De repente você não pode, às vezes, conseguir um contrato de trabalho exatamente por isso. E mesmo você pedindo alta no INSS, quando você retorna para a empresa, você vai passar aí por um médico, né, do trabalho para avaliar as suas condições. Agora, existe aquele aposentado por invalidez que ele tem direito aí a um adicional nos seus rendimentos, tá? É aquele que está totalmente impossibilitado, por exemplo, de cuidar de si próprio, tá? Mora sozinho, não tem condições de fazer a sua higiene pessoal sozinho, ter por exemplo, fazer uma comida, cuidar da sua casa, se deslocar para qualquer lugar. Nesses casos, vai se passar por uma perícia, tá? E o artigo 45 também da Lei 8.213 de 1991 garante para os segurados, né, aposentados por invalidez nessa condição, um adicional de 25% para poder pagar aí, no caso, um cuidador, tá? É muito importante esse adicional, porque muitas vezes existem aposentados por invalidez que moram sozinhos e não tem mais família, não tem ninguém que cuide, e a pessoa vai ficar como? Como ela vai se alimentar, como ela vai tomar banho, como ela vai fazer a sua higiene, sem ter condições, por exemplo, de levantar de uma cama, ou sei lá, fica uma situação muito difícil. Então esse adicional, ele está dentro da lei, tá? Grave aí, ó, artigo 45, Lei 8.213 de 1991. Agora também existe a mensalidade de recuperação, que é para aposentados por invalidez que já estão mais de 5 anos recebendo benefício. Esses não estão exclusos de passar por uma nova perícia. E nesse caso, por exemplo, se o perito constatar que não existe mais a lesão que incapacitou e der alta para esse segurado, se ele não tiver 5 anos recebendo essa aposentadoria por invalidez, ele vai encerrar, vai pegar o benefício, no caso aí os direitos que ele tem, e vai tentar reverter essa situação. Agora, aqueles que já estão mais de 5 anos recebendo, não encerra-se o pagamento imediatamente, não é assim. Ele tem direito a mais 18 meses, tá? É chamada a mensalidade de recuperação. 6 meses ele vai receber o salário integral da Previdência, os outros 6 meses ele vai receber 50%, né? Que é a metade, e os últimos 6 meses ele recebe 25% até somar esses 18 meses. Quer dizer, não vai ter, por exemplo, como no auxílio doença, né? Incapacidade temporária, que quando você recebe alta e cessa o benefício, você só recebe aqueles dias que o benefício ficou ativo. Nesse caso, quem recebe a aposentadoria por invalidez mais de 5 anos, tem esse privilégio, tem essa vantagem, né? Parece que não, mas é uma excelente vantagem. Agora nós também estamos aguardando aí a decisão do Superior Tribunal de Justiça, né? O STJ, com relação a benefícios concedidos judicialmente, se eles podem ou não ser cessados numa perícia administrativa do INSS. Nós já tivemos voto, tá? Esse processo ele já vem desde 2021, já tivemos votos de alguns ministros no STJ favorável ao segurado, né? Que teve o benefício concedido na Justiça, para que, se o INSS quiser cessar esse benefício, ele também terá que entrar na Justiça e comprovar que aquele segurado já não precisa mais, que ele já recuperou a sua capacidade e que ele pode retornar ao mercado de trabalho. Nada mais justo, né, pessoal? É um sofrimento de um segurado que tem todos os seus direitos negados no INSS, é obrigado a entrar na Justiça, passa-se quase 2 anos aí aguardando, em média, né, para se ter um resultado de uma decisão judicial. Quando ele consegue, passa alguns meses recebendo o benefício, ele é convocado por um pente fino, e um perito, né, que é um funcionário público do INSS, numa canetada passa por cima da decisão de um magistrado, de uma perícia judicial, né, que foi um especialista que fez, que constatou que era necessário ali a aposentadoria por invalidez,
E o que passa a ser mais importante é a decisão aí de um perito do INSS, tá? Não desfazendo, ele tem as suas responsabilidades, seus méritos, mas não pode ser maior que uma decisão, uma convicção de um juiz. Tem alguma coisa errada. Então nós estamos aguardando aí também qualquer novidade, nós vamos trazer aqui para dentro do canal, aqui, deixar vocês todos atualizados. É isso aí, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Que tenha sido importante, que trouxe um conhecimento valioso. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado e bem informado conosco aqui, tá? Aproveite também todos os nossos conteúdos, esses conteúdos que já estão publicados, que já ajudaram muita gente, e eu tenho certeza que vão ajudar você também. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão aqui desde o início do canal comigo, obrigado aí pelo incentivo, pela ajuda, compartilhamento, interação com o canal, tá? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, amor, alegria, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.